Síntese está de volta, desta vez para os destaques da sessão plenária de quinta-feira, dia 15 de outubro. Julgamento conjunto de 9 mandados de segurança, o primeiro deles 25.855 e mais outros sobre o mesmo tema. No caso deste mandado de segurança especificamente, a relatoria de todos eles do ministro Carlos Aires Brito. As partes, no caso deste 25.855, Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social, FENASPES, versus Tribunal de Contas da União. Mandados de segurança contra uma decisão, um acórdão do TCU, o Tribunal de Contas da União, que vedou a celebração de convênios de prestação de serviços de assistência à saúde por parte da GEAP, a Fundação de Seguridade Social, com outros órgãos e entidades da administração pública que não os órgãos que participam da gestão da GEAP. O entendimento do TCU foi de que a Fundação, neste caso, é uma pessoa jurídica de direito privado e, em consequência, os negócios jurídicos firmados com órgãos da administração pública que não façam parte da gestão da Fundação têm natureza jurídica de contrato e não de convênio, razão pela qual precisarão passar pelo necessário processo de licitação. Lídia, fala-se aqui nos chamados patrocinadores da Fundação. Do que se trata exatamente? Se trata daqueles órgãos da administração pública que participam da gestão dessa Fundação de Seguridade Social, GEAP, desde a sua criação, desde o seu início. Inclusive, o TCU, o Tribunal de Contas da União, entende que esses patrocinadores originais são apenas 3. No caso, o INSS, a Dataprev e também o Ministério da Saúde. Então, esses 3 são realmente patrocinadores dessa fundação desde a sua criação. Portanto, com esses 3 órgãos, poderia haver afirmação de convênios. Outros órgãos que participam, mas não desde a sua criação, não poderiam ser considerados patrocinadores como esses. Então, haveria necessidade de licitação em virtude da natureza de direito privado que essa fundação tem, de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas. Isso é um contrato celebrado entre essa entidade. Isso, e toda vez que se faz um contrato com a administração pública, você teria que participar de um processo licitatório, até para que seja dada o direito de isonomia a todos de participarem desse processo e fazer um contrato com a administração pública. Essa definição da natureza jurídica da GEAP passa pela análise do que diz a Constituição, particularmente no chamado Serviço de Atendimento de Saúde Suplementar. Vamos a trecho do voto do ministro relator Carlos Aires Brito. Passo em revista, ou continuo nesse passar de revista, o direito legislado sobre a matéria a partir da Constituição Federal, pontuo que a saúde humana é direito fundamental. Isso está no artigo 6º da Constituição. E constitui um dos pilares da Seguridade Social brasileira, artigo 194 da Constituição. Saúde, previdência e assistência social compõem a chamada Seguridade Social, que é um capítulo avançado da segurança social genérica. Conforme dicção do artigo 196 da Constituição Federal, cuida-se de, aspas, direito de todos e dever do Estado. Direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, fecho aspas. Ações e serviços de saúde que tanto podem ser públicos, integrados numa rede regionalizada e hierarquizada e constituindo um sistema único, artigo 198 da Constituição, o SUS, quanto de natureza privada, seja em caráter complementar do SUS, seja em caráter suplementar ao SUS, ou seja, a látera do próprio Sistema Único de Saúde. Pois bem, exatamente com o propósito de suplementar os serviços prestados no âmbito do Sistema Único de Saúde, exatamente com o propósito de atuar paralelamente ao serviço prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde e como reverência ao princípio constitucional da eficiência, não há administração eficiente sem servidores protegidos em sua compostura física, mental e psicológica, foi que a União inseriu a temática da assistência suplementar à saúde no conjunto de benefícios e ações, artigo 184 da Lei
8.112 de 1990. Noutros termos, além dos serviços de saúde que são acessíveis a todos os brasileiros, os servidores públicos federais passaram a dispor de um serviço suplementar, um plus protecional no campo da saúde. Houve uma análise feita na apresentação do voto pelo ministro Carlos Aires Brito com relação a esse contexto da lei e da Constituição. Neste contexto da saúde suplementar, aí fica a pergunta, qual a natureza da GEAP? Nós vamos continuar revendo trechos do voto do ministro relator Carlos Aires Brito, caminhando para a respectiva conclusão nesse contexto que é traçado ao longo do voto. Vamos rever. Embora não se questione aqui vício de origem, vício na Constituição da GEAP não está em causa, e ela detenha formalmente, não é, o nome de fundação, eu entendo que se trata de uma associação privada sem fins lucrativos, com finalidade específica de prover, dotar os servidores de assistência suplementar à saúde, criada por efeito, não é, da autonomia de vontade, que é uma autonomia eminentemente associativa, garantida pela Constituição no inciso 17 do artigo 5º. Não se pode compreender uma autogestão imposta ou de fora para dentro, eu estava a dizer. O conceito de autogestão pressupõe a iniciativa dos servidores. Até porque a criação de pessoa jurídica pelo Estado é de ser autorizada por lei específica, inciso 19 do artigo 37 da Constituição da República, e, portanto, passar pelo crivo do Congresso Nacional. É fato que aqui há uma distinção. Quando a fundação é de direito público, exige-se essa autorização específica legislativa. Quando é simplesmente uma fundação privada, a doutrina entende que não há necessidade, não é, da criação por lei, menos ainda por lei específica. Processo que, por óbvio, desnatura o associativismo íncito ao conceito de autogestão. Veja-se a propósito que o inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 230 da Lei 8.112 autoriza a União e seus desdobramentos autárquicos e fundacionais, autoriza a União e seus desdobramentos autárquicos e fundacionais a celebrar convênios com entidades de autogestão por eles patrocinadas. A lei não diz por eles instituídas, diz por eles patrocinadas. Daí porque o artigo 12 da Resolução 137 de 2007 da ANS é bastante claro ao jungir o poder público à condição de patrocinador. Surgem exatamente os patrocinadores a que nos referimos no início da revisão deste processo. Estamos revendo o julgamento que aconteceu na quinta-feira. Vamos prosseguir com mais um trecho do voto do ministro Carlos Aires Brito, quando, com base na análise da lei e do caso concreto, traça a sua conclusão sobre vários aspectos do processo, como a submissão ao controle do TCU, Tribunal de Contas da União, e a exigência ou não de licitação. Daqui se conclui que a modalidade de prestação de assistência suplementar à saúde, referida no inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 230 da Lei 8.112, se concretiza por convênio entre o poder público e a entidade fechada ou de autogestão, diretamente, vale dizer, sem nenhum processo licitatório. Convênio cuja execução é de ser também compartilhada com o Estado, seja através de sua participação no próprio gerenciamento da entidade, como se dá no caso, seja por meio de seus órgãos de controle interno e externo. Transcrevo mais uma vez a lição de Maria Zanella de Pietro. Isso é para que não se diga que esses recursos, não é, ajustados mediante convênio e oriundos do poder público não passam pelo crivo do Tribunal de Contas, passam pelo crivo. Aliás, já está dito isso às claras pelo artigo 71, inciso de número 2 da Constituição. Mas diz a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, essa necessidade de controle se justifica em relação aos convênios, precisamente por não existir neles a reciprocidade de obrigações presente nos contratos. As verbas repassadas não têm a natureza de preço
ou remuneração que uma das partes paga a outra em troca de benefício recebido. Vale dizer que o dinheiro assim repassado não muda a natureza por força do convênio. Ele é utilizado pelo executor do convênio, mantida a sua natureza de dinheiro público. Vale dizer, o dinheiro público não se despubliciza pelo fato de ser aplicado num plano de assistência suplementar de saúde, com entidade fechada, de autogestão, sem fins lucrativos. Por essa razão, é visto como alguém que administra dinheiro público, estando sujeito ao controle financeiro e orçamentário previsto no artigo 70, parágrafo único da Constituição. Bom, Lídia, nós já estamos chegando ao final do voto do ministro relator Carlos Aires Brito, então, como nós podemos fatiar essa exposição feita por ele para embasar a conclusão que ele vai chegar, que nós vamos rever agora? Bem, ele faz uma análise de toda a legislação, tanto da Constituição Federal como da lei infraconstitucional, analisando que a GEAP é uma instituição sem fins lucrativos, e ele faz também uma análise sobre o fato de não só aqueles patrocinadores originais poderem fazer convênios com a GEAP, mas também de outros patrocinadores que não são aqueles instituidores. Ele faz essa diferenciação de instituidor e de patrocinador que não instituiu. E se é possível ou não para esses que não instituírem também fazerem convênios. Ou se, na verdade, há necessidade realmente de fazer a licitação. Já posso adiantar o que ele falou? Vamos adiantar. Vamos adiantar. Então, ele diz que, na verdade, os convênios feitos tanto com os instituidores como aqueles que não instituíram, mas que patrocinam, são convênios legais, ou seja, ele vai contra o entendimento do Tribunal de Contas da União. Para ele, o mais importante é o princípio da segurança jurídica e também o fato de que não há administração pública sem servidores saudáveis e que, na verdade, essa GEAP, ela tem a finalidade de trazer, ela tem esse cunho de trazer saúde aos servidores públicos. Então, ele afirma que os convênios são legais. Mas foi um entendimento no sentido parcial. Isso, foi um entendimento no sentido parcial, até porque não há como autorizar qualquer tipo de convênio fora da legislação. Então, tem que ser visto se realmente os convênios estão de acordo com aquilo que a Constituição Federal prevê e com que a legislação também. Ou seja, não é uma abertura para se fazer qualquer convênio. Não foi isso que ele disse. Vamos ao final do voto do relator, ministro Carlos Aires Brito. Eu voto pela concessão parcial da ordem, senhor presidente. Por que parcial? Porque eu assento a legalidade dos convênios de adesão entre a Fundação da Seguridade Social, GEAP, e os órgãos e entidades da administração pública, federal exclusivamente, direta, indireta e fundacional. Eu excluo, portanto, não reconheço direito líquido e certo aos representantes de servidores estaduais e municipais, eventualmente vinculados à GEAP. E voto para garantir a todos os patrocinadores da GEAP, assim como aos respectivos servidores, o direito de efetiva participação no processo de escolha dos membros do Conselho Deliberativo da GEAP. Simplesmente isso. Alega-se que apenas poucas entidades têm o controle da instituição, têm o governo da instituição. E a grande maioria dos patrocinadores e servidores, a grande maioria está excluída dessa participação gerencial. Muito bem, no meu voto eu asseguro a todos eles, atuais convenientes ou conveniados, o direito líquido e certo a participar do processo de escolha desses 6 membros do Conselho Deliberativo. Pois é, aí a Lídia já adiantou o voto do ministro Carlos Aires Brito, como vimos agora, ele acatou parcialmente os argumentos apresentados, inclusive no que se refere a essa questão do próprio Conselho Deliberativo, ou seja, da questão administrativa da própria GEAP. Isso, até porque um dos argumentos, como ele mesmo diz, é que não havia participação dos seus patrocinadores e instituidores na escolha dos membros que fazem parte desse conselho. Então, ele garante essa participação agora, ele exclui
como convênios legais, os convênios feitos na esfera municipal e estadual, ou seja, ele entende que os convênios são legais, mas desde que sejam convênios feitos por patrocinadores federais, até porque ele entende que a legislação não permite. Por isso aquela pergunta que você tinha me feito com relação a conceder parcialmente, justamente porque ele exclui, ou seja, não há uma adequação dos convênios municipais e estaduais com a legislação que prevê a criação da GEAP. Então ele concede, convênio é legal, desde que seja na esfera federal. Vamos agora para um rápido intervalo e, na sequência, a ministra Carmen Lúcia abre divergência em relação ao voto do ministro Carlos Aires Brito neste processo. Logo depois do intervalo.